Graça e paz do Senhor Jesus, estamos aqui hoje com Mateus capítulo 25 e o Senhor vai continuar falando daquilo que Ele veio para falar, do reino dele que está nos céus, para onde Ele pretende nos levar, para aqueles que forem sábios, prudentes e obedientes. Amém? Ele vai contar uma parábola das 10 virgens e tudo que Jesus fala tem uma relação com o reino espiritual e ele procura uma metáfora, uma associação das coisas que nós entendemos aqui na Terra para poder fazer uma analogia. E ele usa a figura de 10 virgens e essa figura nós vamos entender do que ele está querendo falar. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Essas virgens representam cada um de nós, mas também representa a igreja do Senhor Jesus. Amém? E o noivo, é claro, é ele. Amém? Então, é a igreja indo se encontrar com o Senhor. Ou cada um de nós tentando, buscando nos encontrarmos com o Senhor. Amém? 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Veja bem, ele está falando de algum ímpio aqui? Ele está falando de alguém que está fora da igreja, que está fora do corpo de Cristo? Com certeza que não. Ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja, que estão servindo ao Senhor. E dentro da igreja tem pessoas insensatas e imprudentes? Tem, pelo que diz essa palavra. E tem pessoas prudentes também. Aquelas que zelam, aquelas que guardam, aquelas que obedecem a essa palavra, que não se desviam para a direita nem para a esquerda. Ele está falando da igreja e ele está falando dessa noiva e dessas virgens que saíram ao encontro do noivo. Amém? As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. O que representa esse óleo que elas não levaram? O óleo representa muitas coisas, mas principalmente as orações, os jejuns, as obediências. Tudo isso nós temos que estar sempre com o nosso óleo cheio. O nosso óleo tem que estar sempre suficiente para manter a chama acesa, a chama do nosso amor, a chama do Espírito tem que estar sempre acesa. Como que a gente mantém essa chama acesa? Como que a gente se abastece desse óleo? Pelo conhecimento dessa palavra, pela leitura dela, pela meditação na palavra, pelo ouvir a palavra nos cultos, pelo louvar ao Senhor, pelo orar, pelo jejuar, enfim, por orar muito. Principalmente aqui, eu creio, está falando de muita oração, porque à medida que você ora, você se enche do Espírito e o seu óleo transborda e a chama do Espírito pode ser mantida acesa. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo, então as insensatas não levaram óleo na candeia e as prudentes levaram. O noivo demorou a chegar, já faz mais de 2000 anos, né? Tá demorando. Porém, todas ficaram com sono e acabaram adormecendo. Cuidado para não dormir no seu caminho para encontrar com o seu noivo. Não durma no percurso, viu? Porque ele vai chegar numa hora que a gente não espera e vai ser muito rápido. Não vai dar tempo de ir buscar oração, de buscar jejum, de buscar santificação. Não vai dar tempo de nada. Vai ser num piscar de olhos e ele volta. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. O óleo do Espírito Santo nelas estava muito baixo. Elas não estavam cheias do Espírito Santo de Deus. E as insensatas então pediram óleo para as prudentes. E elas disseram: não, pois pode acontecer que não vai haver suficiente para nós e para vocês. Quando a gente diz que salvação é uma coisa individual,
que ninguém vai para o céu agarrado no pé do outro, isso é uma coisa que está bem explicado aqui nessa parábola das 10 virgens. Elas disseram, vão comprar óleo para vocês. E elas saíram para comprar o óleo e o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Que hora triste. A porta se fechou. Não há mais tempo de arrependimento, não há mais tempo de correr atrás da palavra, não há mais tempo de buscar o Espírito Santo, não há mais tempo para orar, não há mais tempo para louvar o Senhor, não há mais tempo para jejuar, não há mais tempo para nada. O Senhor já chegou. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Quanta gente vai ficar batendo nessa porta? Se até aquelas que estão dentro da igreja, porque ele está falando da igreja, não está falando de ímpios, não está falando daquele que não busca, daquele que não conhece, daquele que não ora, daquele que não jejua, daquele que não louva, daquele que não obedece, daquele que não lê, ele não está falando desses, ele está falando de gente que está dentro da igreja, porque o julgamento começa por nós, amém? E ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Já pensou você bater na porta e o Senhor disser para você, eu não te conheço? Coisa triste, né? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e vocês não sabem a hora. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Quando Jesus deixou essa terra, ele deixou conosco os seus bens, os dons do Espírito Santo, o poder de curar, o poder de expulsar demônio, tudo que o Senhor podia fazer, ele deixou essa tarefa para nós. Mas principalmente, especialmente, a de pregar essa palavra. A de pregar essa palavra. E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê, for batizado, será salvo, quem não crê, será condenado, porquanto não creu na palavra do Senhor. Pregar o evangelho é a missão principal do Senhor, é a nossa principal missão. E os dons que acompanham essa pregação são derramados pelo Espírito Santo. Amém? E aí, a um ele deu 5 talentos. Tem gente que vem cheia de talentos para essa terra, né? É um bom pregador, é um bom orador, é um bom leitor da palavra, ele tem espontaneidade para falar, ele se expressa bem, ele prega para muitas pessoas, ele não tem preguiça, ele arregaça as mangas, ele varre a igreja, ele ajuda na igreja, enfim, esse, às vezes ele canta, às vezes tem as que dançam, né? 5 talentos, saiu imediatamente e fez o quê? Aplicou-os e ganhou mais 5. Ele não ficou só com os 5, ele multiplicou aquilo que o Senhor deu a ele. Multiplique os dons que o Senhor te deu. Multiplique os talentos que o Senhor te deu. Você é bom para cantar? Melhore cada dia mais. Invista o seu tempo nos ensaios. Vai lá e fica na presença do Senhor. Não tenha preguiça. Invista seu talento lá. Se você tem talento para pregação, se você é um bom orador da palavra, invista mais, aprenda mais, conheça mais, busque mais, ore mais, jejue mais, leia mais essa palavra e seja um pregador de excelência. Se você é muito bom para limpar a igreja do Senhor, limpe-a com excelência também. O valor é o mesmo. Os talentos que você recebeu são seus. O Senhor vai multiplicá-los em você. Aproveite-os. Amém? E também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido só 1 talento, ele saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele não quis multiplicar o talento. Ele recebeu aquele talento, mas ele foi fazer outras coisas, que ele estava muito ocupado. E ele deixou ali o talento dele, ele deixou escondidinho ali. Tá ali, ó, Senhor, não é que eu te esqueci, não. Tá ali ainda. Eu ainda vou voltar, eu ainda vou procurar esse talento aqui, mas deixa ele aí quietinho, não vou me empenhar muito para desenvolvê-lo, para dobrar, para ganhar mais com esse talento. Não, deixa ele aí, Senhor, tá bom, o que eu tenho já tá bom, salvação para mim já tá bom. Escondeu o talentinho dele lá. E aí, depois de muito tempo, o Senhor dos servos voltou
e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 trouxe os outros 5 e disse: ó Senhor, tu me confiaste 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Oh, glória, quantas almas você já ganhou para o Senhor? Quantas almas você ganhou para o Senhor? Aleluia! Almas, coisa mais importante que você tem para fazer nessa terra é ganhar almas para o Senhor. O Senhor respondeu: muito bem. Ai, que delícia ouvir isso do Senhor, né? Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu te porei sobre o muito. Ai, que coisa boa! Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu a mesma coisa: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha, participe da alegria do Senhor. Por fim, veio aquele que tinha recebido só 1 talento. E ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo de desenvolver o meu talento. E eu escondi meu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Ele devolveu o talento que ele recebeu do Senhor, ele devolveu para o Senhor. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde eu não plantei e eu junto onde eu não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Nem o jurinho do talento que o Senhor te deu, você foi capaz de aumentar para o Senhor. Nem os juros, nada. Você simplesmente enterrou seu talento e não multiplicou. E a lei é multiplicar talentos e não enterrar talentos. Amém? Pois a quem tem, tirem o talento dele, desse que eu dei 1, e entreguem-no àquele que tem 10. Aquele que tinha mais, recebeu mais ainda. Porque a quem tem, lhe será dado. E em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem vai ser tirado dele. Oh, que triste! E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá pranto, choro e ranger de dentes. Amém? Eu vou parar aqui porque eu já gravei mais de 12 minutos, que nós possamos meditar. Tem milhares e milhares de interpretações da parábola das 10 virgens e da parábola dos talentos. Mas em todas elas, o Senhor quer nos mostrar uma única coisa: que nós temos que ser zelosos, que nós temos que ser obedientes, que nós temos que temer e que nós temos que estar sempre na presença do Senhor, nos guardando e multiplicando aquilo que Ele nos deu. Amém? Que nós possamos aprender com essas 2 parábolas. Amanhã eu termino Mateus capítulo 25. Um abraço.